Olá, turma! Dando continuidade à nossa aula do seno da soma de arcos, nós vamos ver agora a fórmula para a gente calcular o seno da diferença de dois arcos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, seno da diferença nada mais é do que isso aqui. Tô querendo calcular o seno de alfa menos beta, onde alfa e beta são dois arcos quaisquer, certo? Então, nós vamos fazer a associação dessa fórmula aqui da diferença com a fórmula da soma que nós já demonstramos anteriormente. Qual que é a fórmula da soma? Daqui a pouco a gente coloca a fórmula da soma, mas como assim que eu vou fazer uma associação da diferença com a soma? Alfa menos beta nada mais é do que o quê? Alfa mais menos beta. Vocês concordam comigo? Então, eu transformei essa diferença aqui em uma soma algébrica, considerando o segundo termo aqui, a segunda parcela da soma, como um arco negativo. E isso é possível. Nós já vimos que os arcos negativos são aqueles que são provenientes através da movimentação na circunferência no sentido horário, né? Ou seja, no sentido negativo na circunferência trigonométrica. Então, agora a gente consegue calcular esse seno da diferença a partir dessa soma. Ó. Como que eu calculo o seno da soma de dois arcos? Vamos lembrar da aula anterior. É o seno de alfa vezes o cosseno do outro arco, que no caso aqui é menos beta, não é isso? Então, vai ficar, ó, seno alfa vezes o cosseno do segundo arco, que é o menos beta, mais o seno do segundo arco vezes o cosseno do primeiro. Então, ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A, sendo que o B, que eu estou fazendo aqui o segundo termo, é um número negativo. E agora a gente vai continuar usando os nossos conhecimentos das funções trigonométricas. Vamos lembrar do cosseno de um arco. O cosseno de menos beta, né, o cosseno é o eixo x. Então, o cosseno de menos beta tem o mesmo valor do cosseno de beta. Não é isso? Por exemplo, cosseno de menos 30 é igual ao cosseno de 30, porque se você posicionar lá na circunferência trigonométrica, o menos beta vai estar no segundo quadrante, no quarto quadrante, aliás, aí você faz a associação lá com o primeiro quadrante, a redução ao primeiro quadrante. Então, cosseno de menos beta é igual ao cosseno de beta. E o seno de menos beta, vamos lembrar, o seno é o eixo y. Então, o eixo y no quarto quadrante, considerando aqui esse beta, né, entre 0 e 90, então esse menos beta que vai estar no quarto quadrante, movimentando no sentido horário, ele vai valer menos o seno de beta, que é o arco no primeiro quadrante. Isso aí a gente viu bem no conteúdo anterior, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu sugiro que vocês retornem lá para fazer a simetria lá na função seno, tá? E na função cosseno também, que é só a gente reduzir ao primeiro quadrante. Então, pronto. Então, seno de alfa menos beta, usando essas definições que a gente tem das funções trigonométricas seno e cosseno, nós vamos chegar aqui, seno de alfa menos beta nada mais é do que seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa. As fórmulas são bem parecidas, então, seno da soma, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno da diferença, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Considerando A e B, dois arcos ali com medidas entre 0 e 90, ok? Agora vamos fazer uns exemplos usando o seno da soma e da diferença, para a gente aplicar isso aí, para vocês poderem praticar exercícios. Então, vamos lá, calcule o seno de 75 graus, ó. 75 graus não é um arco notável. Os arcos notáveis são 30, 45 e 60. Todas as suas representações no segundo, no terceiro, no quarto quadrante e todos os arcos côngruos a eles, não é isso? E mais as extremidades, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E todos os arcos côngruos a ele. 75 não se encaixa em nenhum desses arcos aí. Então, nós temos que arrumar um jeito de calcular esse seno a partir das fórmulas que a gente tem aí. Então, até agora, a gente está vendo o quê?
o seno da soma e da diferença. Então, eu posso colocar o 75 como a soma de dois arcos notáveis, o 30 e o 45, certo? Então, o seno de 75 nada mais é o seno de 30 mais 45. E aí, a gente usa a fórmula do seno da soma que a gente viu anteriormente, que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Simplesmente isso. E agora é só fazer o quê? Substituir esses valores. Logo, o seno de 75 vai ser quanto que é seno de 30? 1 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Fez as substituições adequadas de acordo com aquelas, com os arcos notáveis, com as tabelas trigonométricas do seno, do cosseno, da tangente também, que nós vamos usar mais à frente. Agora é só fazer aí a simplificação, né? Então, no caso, o seno de 75 vai ser raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Nós poderíamos simplesmente ter colocado raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, dá no mesmo, ok? Agora, vamos fazer um segundo exemplo. O seno de 15. Mesma coisa que eu falei para o seno de 75. O 15 não é um arco notável, mas nós podemos usá-lo como uma diferença entre arcos notáveis, que a gente já conhece o seno e o cosseno. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso colocar o seno de 15 como a diferença, ó. Nesse caso aqui, eu coloquei 60 menos 45, mas eu poderia ter usado também 45 menos 30, tá? Eu só não usei 45 e 30, que já tinha sido os que eu tinha usado aqui, mas vai dar no mesmo. Então, seno de 15 é o seno de 60 menos o seno de 45. Então, vamos lá. Aí a gente aplica a fórmula aqui do seno da diferença de arcos, que vai ficar seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Aí vamos fazer substituições ali adequadas, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, nesse caso, o seno de 15 é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Bem simples, aplicação direta das fórmulas, desde que vocês tenham os conhecimentos do seno, cosseno, nesse caso até agora, dos arcos notáveis. Bons estudos, até a próxima aula.